A batalha espiritual, André, pastores, ela é muito parecida com a conquista de Canaã. A Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz no maligno. O mundo está na mão do cão, como dizem. O mundo está entregue ao pecado, o sistema mundano está totalmente endemoniado. Só que o Senhor nos deu essa terra por herança. Qual é a nossa missão? Entrar, né? Josué, ele teve que vencer 42 cidades para poder possuir a totalidade de Canaã. E a nossa missão é o quê? Enquanto cidadãos do reino dos céus, como embaixadores, que também é um termo, né, governamental, jurídico, é entrar na terra e conquistar de volta, pegar de volta aquilo que é nosso por direito. Isso é batalha espiritual. Agora, conforme a gente falava aqui anteriormente sobre os aspectos da batalha, sobre os níveis da batalha, que nem todo mundo tem um chamado para a guerra, mas que todos têm que ter o mínimo de informação para poder lidar com a situação. O caso dessa irmã de Realengo, por exemplo. Ela está enfrentando uma batalha. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que esse é o básico. Não custa nada ela chegar para um irmão que tenha um chamado para a batalha espiritual, para a guerra espiritual, e repartir, como ela fez aqui, pedindo ajuda, repartindo essa situação que ela vive, para a gente ajudá-la. Né? Então, batalha espiritual é isso, pessoal. A gente pegar de volta aquilo que é nosso por direito, porque o mundo já no maligno. André, eu acredito que os demônios, os espíritos, eles são extremamente territoriais. Isso ratifica o que nós levantamos aqui nesse momento. E o que o pastor João falou foi extraordinário. Porque existe uma linguagem na batalha espiritual que é muito pouco utilizada pela Igreja de Cristo do nosso tempo. Nós falávamos aqui no bloco anterior sobre a conquista de Canaã. Josué teve que vencer 42 nações, 42 cidades. Teve que conquistar 42 cidades. Aí eu quero falar agora sobre batalha espiritual a nível de cidade. Porque qual é a linguagem que a igreja hoje, a igreja evangélica, 90% da igreja evangélica utiliza? É a infantaria. É expulsar um demônio aqui, é expulsar o demônio ali, é fazer sessão do descarrego, é expulsar demônios de baixo escalão. Mas tem um suprimento, né? Tem que ter a linha de suprimento. É igual quando você chama uma dedetizadora para você fazer o trabalho lá no seu comércio ou na sua casa. Eles vão aonde? No foco, na fonte, da onde está se multiplicando aqueles insetos. Então, enquanto a igreja continuar nessa linguagem de infantaria, de atacar demônios individuais de baixo escalão, a gente não vai conseguir conquistar território. Mas quando a igreja entender que a nossa missão é ganhar cidades inteiras e fazermos um trabalho de batalha espiritual a nível de cidades, exatamente fazendo isso, mapeando o território, identificando o tipo de estrutura da maldade que está funcionando ali, mapeando o tipo de armas espirituais que o inimigo está usando, e também aprendendo a usar as armas específicas para o tipo de batalha específica que nós vamos fazer. Mas com tudo isso, primeiramente é necessário haver o quê? Unidade. E, infelizmente, a igreja evangélica... desunido não vai para frente. Jesus disse isso. O reino dividido contra si mesmo não Então, existirá. enquanto a igreja de Cristo não começar a trabalhar batalha espiritual no nível de cidades, o mundo vai continuar no É uma unidade. No início do programa, o pastor João, ele leu aquele texto, né, de que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principado, potestade, blá, 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 nas regiões celestes, na dimensão espiritual. Então não é contra então, o máximo, embora, nem contra a religião embora dele, eu não né? concorde Não é com a religião desse telespectador, embora eu tenha os meus posicionamentos, né, eu respeito ele como pessoa, como cidadão, mas a minha luta não é contra ele. A minha luta é contra demônios, é uma luta espiritual nas regiões espirituais. Então, eu acho que ele colocou muito bem. Ele colocou muito feliz, bem. Foi muito feliz na colocação dele no início. São atos proféticos, né? Alguns são eficazes, outros não. Por exemplo, eu acredito que demônio não se unge, né? Tem gente que fica passando óleo em demônio. Unção não é para demônio. Né? Então é muito comum em determinadas igrejas as pessoas ficarem
tacando a mão cheia de óleo na cabeça do demônio, ungindo a pessoa com o demônio. Vai consagrar ele a obreiro. Vai com, sei lá. Então, é uma prática... A questão da imposição de mãos também, né? O próprio Pedro escreve, a ninguém impõe as mãos precipitadamente, tudo fica botando a mão na cabeça. Eu sou radical com relação, acho que não é necessário botar a mão na cabeça de alguém para o demônio sair. O demônio tem que se sujeitar a você. Ele está falando também dos amuletos que vem lá, por exemplo, o camarada era de uma determinada religião e tinha um amuleto também. E estabilizado consigo, quando ele se converte, de alguma maneira isso prende, tem um tipo de influência espiritual na vida dele. Por exemplo, nosso amigo Márcio, nós tivemos uma pessoa, eu me lembro, eu ainda não tinha entrado, não tinha nem ingressado no seminário, mas acompanhava de perto a igreja que meu pai pastoreava, eu era membro, e uma irmã, hoje irmã, ela se converteu, ela era dona de um centro, né, e ela queria se desfazer. Enquanto ela não se desfez de coisas que ela tinha guardada na sua casa, ela tinha lá no quintal da sua casa uma casinhola cheio de imagens. E ela já tinha dito que, confessado publicamente, reconhecer Jesus, acreditar no sangue de Cristo, não tinha se batizado ainda, mas ela estava vivendo uma vida cristã, estava iniciando, era uma neófita. Mas ela se dizia muito perturbada, não conseguia dormir, às vezes estava assistindo o culto e via baldes de sangue do lado do púlpito. Então, enquanto a gente não foi até a casa dela, por conscientização dela, né? Consentimento dela, e ela entregou e confessou onde estavam algumas coisas, ela não teve paz. Uma das coisas foi isso, destruir alguns altares, destruir algumas imagens e algumas coisas que ela tinha colocado nas paredes da casa, que impedia de ter uma vida... Na linguagem da batalha espiritual, a gente entende isso como pontos de ancoragem. É como se tivesse vários pontos de ancoragem que só repreender o camarada não adianta. Você tem que tirar os pontos de ancoragem dele. Exatamente. Da mesma forma que Deus mandou ungir e consagrar os objetos do templo, do tabernáculo, Satanás também consagra os seus objetos. Às vezes é uma roupa, às vezes é um móvel, às vezes é uma foto, às vezes é um objeto, um amuleto. E aí tem crente que consagra a sua fitinha para combater a fitinha do mal. Vale isso?